Meus queridos irmãos e irmãs, estamos agora concluindo mais um ano litúrgico da nossa igreja. O ano litúrgico C, no qual estivemos sob a companhia de São Lucas, evangelista que foi lido ao longo desses 30 e tantos domingos do tempo comum. Hoje é o 34º domingo do tempo comum, mas nós colocamos uma solenidade, uma grande festa nesse 34º domingo do tempo comum. É a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E o evangelho escolhido para esta festa, esta solenidade, é Lucas capítulo 23, versículos de 35 a 43. E o tema que eu escolhi para esta liturgia dominical é o seguinte: Jesus, um rei que olha para as necessidades das pessoas. Repito, Jesus, um rei que olha para as necessidades das pessoas. O episódio das tentações no deserto terminou com estas palavras, abre aspas, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno, fecha aspas. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 13. E aqui, na passagem do evangelho deste domingo, está o momento oportuno. Isto é, o momento de máxima debilidade de Jesus. Jesus é crucificado, já está em agonia, na cruz. E neste momento de máxima fragilidade, surgem novamente as tentações de força, as tentações de poder para Jesus. Vejam só vocês. Vamos ler então o que Lucas escreve neste capítulo 23, versículos de 35 a 43. Comecemos pela primeira parte do versículo 35, que diz o seguinte: naquele tempo o povo permanecia lá observando. No lecionário dominical da CNBB, o texto omite este início que eu acabei de ler. O povo permanecia lá observando. Nos folhetos, no lecionário, se a gente pegar, não vamos encontrar esta frase. Porém, ela está na Bíblia. Jesus, que tinha como única missão trazer a vida, salvar as pessoas, já pronunciou as palavras dirigidas ao Pai, uma oração de perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, rezou Jesus no capítulo 23 de Lucas, versículo 34a. O evangelista escreve que as pessoas estavam assistindo. Esse povo que o seguiu, essa multidão que se encantou com sua mensagem, agora está sujeita às decisões dos líderes. Não tem iniciativa, apenas observa, assiste. Vejam só vocês. Leamos a segunda parte do versículo 35 do capítulo 23 de Lucas. Os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. O evangelista diz que, inclusive, os líderes zombavam de Jesus. Aqui sem um mínimo de humanidade, sem um pouco de compaixão. Afinal, Jesus, mesmo que aos olhos deles seja culpado, é um homem, agonizando na cruz, esta terrível tortura. Mas esses líderes religiosos são implacáveis. Eles zombam de Jesus dizendo: a outros ele salvou. E aqui há um eco do que Jesus disse no episódio da sinagoga de Nazaré, quando citou um provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 23. Aqui, as tentações retornam. Esta expressão, se de fato é o Cristo de Deus, retornará 3 vezes neste evangelho. E sabemos que o número 3, na simbologia numérica hebraica, significa aquilo que está completo. Portanto, o diabo volta com força, com suas tentações, no momento de maior fraqueza de Jesus. O eleito de Deus é abandonado. Uma das provas de que Jesus não era o Messias, o Cristo de Israel, é que o Messias não poderia morrer. Vejam só vocês. Prossigamos lendo os versículos de 36 a 37. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Até os soldados romanos, ridicularizam Jesus. Literalmente escarneciam dele, zombavam dele,
faziam piada. Eles se aproximavam dele para lhe entregar um pouco de vinagre. Enquanto o vinho é a imagem do amor, o seu oposto, o vinagre, é a imagem do ódio. Há um salmo, Salmo 69, versículo 22, que diz: na minha sede me deram vinagre, e disseram os soldados, se és o rei dos judeus. Essa tentação volta novamente, salva-te a ti mesmo. É sempre ela. Leiamos agora os versículos de 38 a 39 do versículo 23 de Lucas. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. No entanto, Jesus veio salvar quem está perdido. Jesus não veio se salvar, mas salvar os outros. E o evangelista comenta: acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Literalmente, na tabuinha, no letreiro estava: o rei dos judeus é este. É uma escrita muito irônica e é a única escrita conhecida sobre Jesus em sua vida. E é um escárnio essa escrita. Portanto, é uma expressão que indica o máximo desprezo para esse povo que os romanos submetiam. Mas eis como o evangelista nos quer conduzir. Um dos malfeitores crucificados o insultava. É a terceira vez que há tentação. Salva-te a ti mesmo, diz esse malfeitor. E a tentação é a tentação do diabo de usar o poder para si mesmo. Mas Jesus não usa a força do seu amor para si mesmo, mas para os outros. Leemos agora os versículos de 40 a 41. Mas o outro, malfeitor, o repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. Então este indivíduo, crucificado com Jesus, é um criminoso. Ele é um delinquente. Aqui ele reconhece, este bandido, este criminoso, crucificado com Jesus, reconhece a realidade de Jesus. Aquela realidade que os Atos dos Apóstolos, pelas palavras de Pedro, nos apresentam. Abre aspas. Por toda parte ele, quer dizer, Jesus de Nazaré, andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Leiamos agora o versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Então este criminoso reconhece que Jesus é inocente e se volta para Jesus e lhe pede: Jesus, lembra-te. Este verbo lembrar faz parte da linguagem da oração hebraica. Recordar, lembrar, significa pedir a Deus que lance um olhar de bondade, que intervenha em favor de quem ora. Portanto, é um pedido. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou melhor, segundo uma variante deste versículo, quando vieres no teu reino. Isto é, quando vieres como rei, lembra-te de mim. E agora, o último versículo do Evangelho deste domingo, festa de Cristo Rei, versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pois bem, a resposta de Jesus desloca a todos. Desloca ouvintes, leitores da época e nos desloca também. Porque, repito, não é como a história posteriormente vai tentar diluir esse episódio falando do bom ladrão. Este é um delinquente, um criminoso que, como ele diz, merecia, com razão, este terrível castigo. Pois bem, a resposta de Jesus é em verdade, portanto é uma afirmação solene: te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto o bandido havia pedido, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, então, não imediatamente, mas quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus, não, ela é imediata. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, não amanhã, não no tempo, mas hoje.
imediatamente tu estarás comigo no paraíso. Aliás, é a única vez que o termo paraíso aparece no Evangelho de Lucas. Quando Jesus tem que falar da vida que continua além da morte, ele fala de vida eterna, de vida indestrutível, mas ele nunca usa esse termo paraíso. Paraíso é um termo persa, da língua persa, que significa simplesmente jardim. Paraíso quer dizer jardim. Era um lugar intermediário onde as almas esperavam a ressurreição. Por que Jesus fala precisamente de paraíso? O evangelista quer contrastar a ação de Jesus com a descrita no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Deus expulsa do paraíso o homem pecador. Já com Jesus, o primeiro a entrar no paraíso com ele, precisamente, é o homem pecador. Vejam só vocês. O que o evangelista quer dizer é o que ele seguiu ao longo de seu evangelho. O amor de Deus não é dirigido às pessoas por seus méritos, mas por suas necessidades. Que mérito esse bandido tem para entrar no paraíso? Ele não tem mérito, mas tem necessidade. O amor de Deus olha para as necessidades das pessoas. Para Jesus, pela força do seu amor, não existem casos impossíveis que o amor de Deus, o amor de Jesus, não possa vencer. Pois bem, após essas considerações de Frei Alberto Madi, apresento eu as minhas considerações e comentários. E começo citando uma frase de Arthur Walton Pink, que viveu de 1886 a 1952, estudioso da Bíblia, evangelista e escritor britânico. Diz Pink: nenhum pecador jamais foi salvo por entregar seu coração a Deus. Não somos salvos por nossa entrega, somos salvos pelo que Deus entregou. O Evangelho deste domingo nos oferece uma explicação da figura de Jesus mediante um forte contraste entre os seguintes personagens. De um lado, os líderes do povo judeu, os soldados romanos e um dos malfeitores, que em grego se diz lestai, rebelde político, crucificado ao lado de Jesus. Todos eles debocham, zombam, ironizam a triste e terrível situação do Filho de Deus, agonizante na cruz. Aqui não há alguma piedade, sensibilidade e empatia para com o sofredor. De outro lado, a misericórdia, o amor, o perdão agindo na pessoa de Jesus, que mesmo agonizante sabe dirigir uma palavra de esperança a um dos criminosos condenado ao seu lado. Aqui temos a empatia em pessoa. Jesus de Nazaré soube a vida toda colocar-se na carne, nas vestes, no lugar das outras pessoas, especialmente dos pecadores e marginalizados pela sociedade israelita da época. Por ironia da história, o motivo da condenação de Jesus é de natureza política. Ele foi condenado como tendo cometido o delito de sedício. Sedício, em latim, que significa subversão da ordem estabelecida por Roma. Ele foi condenado como subversivo. Logo, Jesus de Nazaré, que jamais promoveu alguma revolta política, nem proferiu juízos contra Roma, contra a ocupação romana, contra a crueldade dos legionários romanos, contra os abusos fiscais ou a repressão militar exercida pelo Império Romano, mesmo assim foi condenado como rei dos judeus. É preciso ficar bem claro que Jesus nunca buscou esse título de rei. Jamais favoreceu que o povo o tratasse como tal. Antes, escapava de situações desse tipo, como a gente vê lá em João capítulo 6, versículo 15. Mas é verdade que a pregação e prática de Jesus contrariavam os dois pilares sobre os quais se assentavam o direito romano e a ideologia do império. O primeiro pilar era a defesa absoluta do direito de propriedade. O segundo pilar do direito romano e da ideologia do império era a defesa do poder dos poderosos. O reino que Jesus pregava
encontrava-se na contramão da ideologia dessa sociedade desigual e injusta. Assim como está na contramão da sociedade atual. Como expõe muito bem José Maria Castillo, já este falecido e famoso teólogo espanhol, que diz o seguinte, abre aspas, o que Jesus queria era afirmar que outro mundo é possível. Um mundo não edificado sobre o poder e o capital, mas sobre a ética da honradez, do respeito, da igualdade de direitos e garantias de todos os seres humanos. A bondade acima de tudo e a ajuda a todo o que sofre. Nisso consiste o reinado de Cristo. Portanto, celebrar Cristo, Rei do Universo, significa aderir, encampar, optar por instaurar o seu reinado neste mundo, aqui e agora. Esse desafio do reino de Deus, obviamente, coloca em xeque o comodismo, a insensibilidade, o egoísmo, a apatia e o conformismo de uma parcela de nossa sociedade que vive no conforto, no bem-estar, na segurança e na abundância. Bem como desinstala cada um de nós. Afinal, como igreja, como comunidade, como indivíduos, o que estamos realizando concretamente para que esse outro mundo desejado por Jesus aconteça? Reflita bem. Concluindo então a nossa meditação, faremos esta belíssima oração que já está aparecendo aí na sua telinha. Acompanhem comigo. Senhor, parece-me estranho dar-te o nome de rei. Um rei não se aproxima facilmente. E hoje te encontro sentado ao meu lado, na covinha do meu pecado, aqui onde eu nunca teria pensado em encontrar-te. Os reis estão nos palácios, longe da vida dos pobres. Tu, por outro lado, vives tua senhoria, vestindo as roupas gastas de nossa pobreza. Que festa para mim ver-te aqui, onde fui me encontrar para não sentir sobre mim os olhares indiscretos do julgamento humano. À beira dos meus fracassos, quem encontrei senão tu? O único que poderia censurar minhas incoerências vem me procurar para sustentar minha angústia e minha humilhação. Quanta ilusão quando pensamos que temos que vir até ti apenas quando alcançamos a perfeição. Tu não gostas de quem eu sou, eu pensaria, mas talvez não seja exatamente assim. Não me agrada aquilo que eu sou. Para ti estou bem de qualquer maneira, porque teu amor é algo especial, que respeita tudo em mim e faz de cada momento um espaço de encontro e doação. Senhor, ensina-me a não descer da cruz na absurda pretensão de me salvar. Concede-me saber esperar ao teu lado o hoje do teu reino na minha vida. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês que com tanto carinho nos acompanhou nessa reflexão do Santo Evangelho. Fiquem com Deus e até o próximo final de semana.